Olá, alunos do IBM Maranata. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou aqui mais uma vez, a professora Vanessa Magalhães, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos no módulo Educação Cristã. Amém? Bem, dando prosseguimento à nossa ementa curricular, nós hoje estaremos falando um pouco mais sobre a educação cristã na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nesse primeiro momento, nós vamos ficar com a perspectiva da educação cristã no Antigo Testamento. E para isso eu queria convidar vocês a estarem agora abrindo suas Bíblias no texto de Provérbios, capítulo 4, no verso 13, para que nós possamos ler juntos esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 4, no verso 13. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Em algumas outras traduções a gente pode encontrar da seguinte maneira: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Nós temos que esse conselho foi dado por Salomão, o rei Salomão, que foi considerado um dos homens mais sábios da sua época. E ele está aqui valorizando a instrução. E isso já é um texto que nos remete à importância da educação desde os tempos do Antigo Testamento. A educação, a instrução sempre foi algo muito valorizado pelo povo de Deus, pelo povo hebreu no Antigo Testamento. E nós vamos ver, como falamos na aula introdutória, que Deus sempre desejou se relacionar e compartilhar os seus ensinamentos, os seus princípios ao homem, visando orientá-lo para conduzir uma vida próspera, uma vida de felicidade, uma vida de paz, uma vida maravilhosa, para que aqui na terra pudesse ser um reflexo, pudesse ser uma extensão da realidade de comunhão e amor que eles vivenciavam no céu. No entanto, nós vimos aqui a criação do mundo e Deus ali no Éden, colocando homem e mulher para serem visitados diariamente, onde Deus ali estava dando a sua instrução. No entanto, acontece a queda e o pecado ele forma um bloqueio. O pecado, o texto de Gênesis, no capítulo 3, no verso 7, vai nos apontar para que a visão de ambos, do homem e da mulher, no momento em que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, as suas visões se abrem. Mas se abrem no sentido de que esse homem e essa mulher agora, que outrora estavam convertidos a Deus e a sabedoria de Deus e a instrução dada por Deus nesse relacionamento que se dava com Deus, agora eles têm a sua visão modificada. Essa sua visão foi adulterada, foi corrompida pelo pecado. E agora a sua cosmovisão, a sua maneira de ver e compreender o mundo, elas não estão mais alinhadas aos princípios divinos, mas agora eles vão está vivendo segundo os seus próprios desejos e as suas vontades. A partir desse momento, a gente está vendo aí a narrativa bíblica seguindo a partir de Noé, e aí a gente vê depois ali do prosseguimento da família de Adão e Eva, de algumas situações que são narradas, a gente vê um outro momento em que Noé, um homem que vive numa sociedade totalmente corrompida pelo pecado, Deus o vê como um homem temente, como um homem justo e bom. E aí ele escolheu andar com Deus, ele escolheu ser obediente a Deus, mesmo em meio a uma sociedade totalmente corrompida. E aí ele recebe de Deus uma instrução de como
ele livraria a si mesmo e a sua família da destruição e da condenação que seria lançada sobre toda a humanidade. Então nós vemos aí mais uma vez Deus se aproximando de corações em que ele via uma predisposição a recebê-lo para instruir e para orientar em prol da vida, em prol da salvação da humanidade, que sempre foi o propósito de Deus. Amém? Depois que a gente vê essa experiência de Noé, nós vamos prosseguir vendo a família patriarcal. E ali a família de Abraão, aquele homem que também vivia numa sociedade politeísta, ele recebe a revelação de vida, ele tem um encontro com Deus e a partir daquele momento Deus dá uma instrução: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei, porque eu quero fazer de você uma grande nação. Então nós vimos aqui aquele homem ouvir uma instrução e a partir dessa instrução obedecer à ordenança divina e se tornar o patriarca, ou seja, o primeiro da família patriarcal que formaria o povo de Deus, o povo hebreu. Olha a importância de você ouvir a instrução e guardar a instrução, como diz o texto de Provérbio. Quem ouve a instrução e guarda a instrução, preserva a sua própria vida, ok? Então a Bíblia se encontrando em todos os pontos. Então, quando a gente chega na família patriarcal, a gente percebe essa educação ganhando um corpo um pouco distinto. E a gente vê essa educação cristã se fazendo no seio familiar. A família e o povo de Deus, ele começa a ganhar um corpo e características próprias. Deus, através da direção que vai dando ao homem de Deus, através da vida de Abraão, ele vai constituindo um modelo a ser seguido pelo seu povo. Então a gente percebe que dentro do método de ensino que era no Antigo Testamento, a gente vê o ensino sendo realizado primordialmente dentro do lar. A gente vê a figura materna ali como esse primeiro viés, esse primeiro elo, onde é passado, transmitido, porque os meninos, tanto os meninos ou as meninas, as crianças, elas ficavam mais sobre o cuidado da mãe nos primeiros anos de vida. Os homens, eles estavam geralmente envolvidos com o serviço de prover a família, de provisão familiar. Como as mães ficavam nas tendas, no serviço doméstico, os primeiros valores, os primeiros ensinamentos, eles eram passados pela mãe. Então, depois de um tempo, esse menino, ele já começava a sair com seu pai para aprender um ofício. E tudo isso, em tudo que se fazia, a gente via um reforço dos princípios e dos ensinamentos da fé num Deus único, no Deus de Israel. Então, a gente vê esse modelo patriarcal. Mais à frente, a gente está vendo ali o Êxodo e através de Moisés, Deus tirando o seu povo do meio do Egito e trazendo esse povo para um lugar, para uma caminhada de peregrinação até um lugar específico, ou seja, Deus está novamente desejando separar o seu povo, criar uma identidade para esse povo, instruir esse povo para que esse povo pudesse desfrutar dos benefícios de ser o povo de Deus. Para que esse povo pudesse novamente se relacionar com esse Deus livre das interferências de costumes religiosos e costumes também de vida de outros povos. Então, Deus ali toma o povo de Israel, esse povo vai para o deserto e ali no deserto uma instrução que até aquele momento era basicamente através da tradição oral, era o conhecimento passado na vivência, pela verbalização desse ensino, na convivência com os filhos e também
caracterizado no seu estilo de vida. O povo de Deus judeu, ele sempre foi diferenciado pelo seu estilo de vida. O ensinamento divino para o povo, e no Antigo Testamento a gente vê essa caracterização, essa educação, ela não era apenas uma educação que se constituía na verbalização. A gente chama de tradição oral, porque era através da oralização, da oralidade. No entanto, ela se expressava de maneira muito forte nos usos e costumes, na vida cotidiana do povo de Deus. O povo de Deus expressava um viver diferenciado, que era através dos rituais que eram colocados pelo próprio Deus, que eram guiados pelo próprio Deus. Então, esse povo era obediente a essa instrução, e isso lhes garantia serem bem-sucedidos em tudo que eles faziam. Então, a gente vê ali Moisés conduzindo esse povo através do deserto, e ainda no deserto, antes de chegar à terra prometida, a Canaã, a terra prometida por Deus a esse povo, Deus coloca ali, institui duas coisas muito importantes. Primeiramente, ele coloca as tábuas da lei. Ele novamente, ele revela a esse povo a sua vontade, os seus princípios. Os mandamentos do Senhor, eles são escritos pelo próprio Deus e revelados e entregues ao seu povo. Deus, mais uma vez, ele diz, olha aqui, essa aqui é a minha direção, essa aqui é a minha vontade, essa aqui é a minha instrução. Se compromete com essa instrução, porque ela será vida para vocês. Isso é muito lindo a gente pensar nessa perspectiva. Que coisa linda da parte do Senhor, essa preocupação em se revelar ali através da vida de Moisés. E uma outra questão muito importante é que Deus institui o tabernáculo. Deus institui o tabernáculo como este lugar onde Deus poderá, esse Deus santo, que não pode habitar ao mesmo tempo que o pecado, que está separado do seu povo por causa do pecado. Ele quer se fazer presente. Como ele vai se fazer presente? Ele vai se fazer presente através deste lugar. Então são instituídos ali os rituais no tabernáculo, porque esse povo que outrora se via influenciado pelos costumes ritualísticos do Egito, agora vão aprender a servir, a adorar, a obedecer, a reverenciar esse Deus da maneira que o Criador, que esse Deus determinar. E ali é instituído o tabernáculo. E além do tabernáculo, dando prosseguimento, Deus vai instituir em Levítico cada uma das seus cerimoniais, como ele deseja que o seu povo se apresente a ele em adoração, nas diversas formas, por diversas causas. E ali a gente vê como que a educação, como que a instrução de Deus guiando o seu povo está presente em todo o Antigo Testamento. Amém? É lindo a gente ver como Deus, ele é misericordioso. Como esse Deus é maravilhoso. Eu quero aqui mostrar para vocês que ainda em Deuteronômio a gente vê uma instrução, uma característica, a reafirmação dessa característica da palavra de Deus, reforçando a importância da vida do povo, das atitudes do povo serem condizentes com a palavra de Deus, com aquilo que era orientado, com aquilo que se falava, desde os pequenos, desde as crianças. Então a gente vê em Deuteronômio 6, a partir do verso 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por isso que eu até coloquei essa blusa aqui, estarão no teu coração. E aí, e as intimarás, ou seja, você vai encorajar os seus filhos e vai falar dela quando você estiver assentado, quando você estiver andando pelo caminho, quando você estiver deitado, levantando. Você colocará ela por sinal, ou seja, em todo o seu viver. Você deve reforçar os ensinamentos que eu estou dando a vocês. Olha que responsabilidade.
Olha que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo, que grande responsabilidade do povo de Deus. Quero levar vocês também a estar aqui vendo Deuteronômio no capítulo 31. Deuteronômio no capítulo 31 vai ser quando ali Deus institui, através da vida de Moisés, que a lei deveria ser lida de 7 em 7 anos para o povo. Gente, olha só, Deus se preocupando que a lei, que houvesse um cerimonial para a leitura da lei, para a instituição da leitura dessa lei, para a cada 7 anos, ou seja, para que cada geração que se completasse, né, esse menino tivesse a oportunidade de ver essa lei sendo lida publicamente. Aí ele fala: ajunta o povo, homens e mulheres e meninos. Ou seja, 7 anos, essa idade onde a criança está começando a ter condições de compreender, onde ela está saindo só dessa parte prática e começando a ter condições de compreender questões mais abstratas. Ela está começando nessa fase. E é justamente nessa fase que Deus coloca: chama os meninos e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês também. Ou seja, Deus se preocupando com os agregados, com aqueles que não eram nação de Israel por nascimento, mas que se tornariam por desejo de estarem no meio do povo de Deus. A demonstração da abertura de Deus a todos os povos. E fala assim: e que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer cumprir todas as palavras dessas leis, e que os seus filhos que a não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a que ides, passando ao Jordão para possuí-la. Então, Deus aqui, mais uma vez, reforçando que essa lei precisa ser ensinada, que essa lei precisa ser vivida e que o seu povo precisava se comprometer com os seus ensinamentos. E mais uma vez a gente vai ver aqui, quando a sucessão se dá, quando Josué assume a liderança do povo de Israel. No capítulo 1 de Josué, a gente vê novamente Deus falando no versículo 7. Então, somente esforça-te e tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer o quê? Tudo conforme a lei que o meu servo te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente, com todo cuidado, te conduzas por onde quer que você ande. Gente, olha só que alerta do Senhor, que conselho de Deus. E ele continua dizendo: não te aparte da tua boca, ou seja, não deixe de falar sobre o que a lei está dizendo. E aí ele fala: medita nela, ou seja, mais do que falar, pense, fale, pense na lei e se conduza pela lei, ou seja, que o teu pensar, que o teu falar, que o teu agir exale a minha instrução, a instrução que eu dei através de Moisés, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então você percebe claramente a instrução do Senhor sendo aí valorizada. No entanto, no Antigo Testamento, a gente vê aqui a colocação na Bíblia de 3 instituições fundamentais de ensino. A gente tem a instituição no templo, que começa através, basicamente ali, a gente vê isso através de Joás, do rei Joás, que ainda é menino, é instruído no templo, e isso fica claro no texto de Malaquias 2:7 e de Oséias 4:7. Você pode estar indo lá e conferir, ok? Eu vou colocar os textos aí ao lado para que vocês possam estar conferindo aí. Então, o templo era um lugar onde a instrução era dada através dos sacerdotes a esses meninos que eram reis. Eles precisavam aprender a lei.
Mas uma outra modalidade de ensino que vigorava na época do Antigo Testamento eram as escolas de profetas. E aí a gente vê ali as escolas de profetas no livro de 1 Samuel 10, 5. A gente vê também no versículo 10. A gente vai ver ali Samuel citando a respeito dessa escola de profetas quando o rei Saul ainda foi ungido rei. Samuel fala para que ele chegue a esse grupo de profetas que estavam reunidos. Ou seja, esse texto ali está mostrando que era costume daquela época que homens que estavam treinando, eram aprendizes de profetas, estivessem reunidos em um determinado lugar onde eles conviviam e ali passavam esse período de aprendizado. Essas eram as escolas de profeta. Isso também fica mais claro ainda no texto de 2 Reis 6:1, que existia um lugar físico. Ali a gente vê o profeta Eliseu colocando ali esse lugar, que era um lugar, um espaço físico que estava se tornando pequeno, que precisaria ser trocado, onde esses profetas, esses iniciantes do ministério profético, estavam ali reunidos aprendendo desse profeta maior que se encontrava ali naquele lugar. Ok? Havia sempre nessa relação de ensino uma relação muito forte de convivência, tá? Entre o professor e o aluno, a gente vai perceber que o discipulado, ele constituía em caminhar junto. Esses aprendizes de profetas, e a gente vê lá no livro de Reis isso aí, eles caminhavam junto com o profeta, aprendiam na caminhada, na vivência, no desenvolvimento desse ministério, não apenas através dessa tradição, da oralidade que a gente já conhecia, mas no dia a dia. Cada ação desse profeta, cada maneira, a sua maneira de se conduzir em todos os aspectos era observada pelo aprendiz. E ali ia se dando esse relacionamento de ensino, onde esse profeta ia marcando a vida desse aprendiz e ele ia se fortalecendo, aprendendo, compreendendo como deveria se conduzir para se tornar um profeta. Amém? O ensino era através do exemplo. E ainda no Novo Testamento, mas que a gente vai ver mais configurado no Novo Testamento, ainda no Antigo Testamento, mas a gente vai ver mais configurado no Novo, a gente tem a instituição das sinagogas. A instituição da sinagoga se deu logo ali no período pós-exílio babilônico, quando o povo de Deus precisou começar novamente a se reunir para ler os escritos da lei, para orar, para cantar ao Senhor, para direcionar cânticos de adoração a Deus. E aí essas sinagogas são instituídas ali. Eu vou dar mais corpo à questão da sinagoga quando a gente falar de Novo Testamento. Mas relembrando que a gente possa estar guardando o ensino da palavra de Deus, a educação de acordo com os princípios da palavra de Deus, está presente na Bíblia e presente desde a criação do mundo. Ela foi uma iniciativa do Criador, a instrução para que o homem pudesse viver de acordo com a vontade de Deus, visando que este homem pudesse desfrutar o melhor desta terra, que foi totalmente construída pelo Criador e entregue ao homem. Essa iniciativa, essa aproximação sempre veio da parte de Deus direcionada ao homem. Então creia e saiba, o Criador sempre está disponível, sempre está desejoso de se revelar e de te ensinar e de te conduzir neste caminho rumo à terra prometida e uma vida de acordo com a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Aqui nós concluímos essa primeira parte que fala sobre a educação cristã na Bíblia, no Antigo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida. Eis-me aqui
Pai, me rendo à tua vontade, me entrego em tuas mãos, pra entender mais qual é o caminho que queres pro meu coração. Bem, então, se a gente pudesse estar fazendo um resumo, simplificando essa aula, a gente poderia dizer que o ensino da palavra de Deus, a instrução de Deus, esse ensino que hoje que a gente chama de cristão, mas que é uma educação bíblica, é a educação dos princípios da palavra de Deus. Ele está presente desde a criação, ele foi uma iniciativa do Criador e ele mesmo passava esse ensinamento para o homem e para a mulher. E ele tinha esse relacionamento íntimo, próximo, face a face com o homem e com a mulher. Uma vez instituído um pecado, a queda do homem formou um cisma. E isso aí comprometeu a sua própria inteligência, a sua cosmovisão, a sua maneira de ver e compreender o mundo. E agora o homem começou a seguir a sua vida pelos seus próprios desejos e propósitos. A gente vê ali um propósito equivocado, terrível, se consolidando em Babel, onde o homem ele quer fazer uma torre para chegar até o céu. A gente vê uma configuração também muito clara na proposta da serpente. A proposta da serpente, ela fala sobre o poder do conhecimento, ou seja, quando a serpente propõe a Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tenta a Eva a partir de poder conhecer mais do que lhe era dado. É o perigo de você buscar um conhecimento distinto do conhecimento de Deus, distinto daquilo que Deus quer lhe oferecer. Deus estava face a face com o homem e com a mulher, não havia necessidade deles buscarem em outro lugar, mas ainda assim eles quiseram ceder à proposta desse poder conhecer mais da serpente. E a segunda tentação que a serpente apresenta a Eva e a Adão, mais precisamente a Eva, é a capacidade de se tornar como Deus, de saber tudo que Deus sabe. Algo que Deus nunca tinha negado ao homem e à mulher, mas que ela deturpa para envolver a mulher, para encantar a mulher e fazê-la desejar comer desse fruto proibido. E aí, uma vez tendo comido esse fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles passam a enxergar o mundo e compreender o mundo dentro de uma outra perspectiva. Uma perspectiva equivocada, uma perspectiva adulterada, deformada pelo pecado. E aí a gente vê isso se processando através da vida da humanidade. Vem a família patriarcal. Deus se revela a Abraão, separa esse homem, começa a se revelar a ele. E aí a família patriarcal começa ali um novo modelo instituído por Deus, na direção de Deus, onde a mulher e o homem de Deus ensina esse filho, esse herdeiro a obedecerem ao Senhor. E a gente vê a configuração dessa obediência tão verdadeira, tão genuína, tão comprometida na narrativa de Abraão, quando ele vai levar Isaque para ser sacrificado. Meu Deus, quanta obediência, quanta determinação, quanta confiança na direção do Pai, do Mestre, desse Deus que disse que ia fazer dele uma grande nação, que disse que ia dar a ele uma descendência que não se podia contar, maior que as estrelas do céu e mais numerosa que as areias do mar, da praia. Então, de repente, esse primeiro filho, esse filho de um homem já de idade avançada, Deus requer. É necessário ter muita confiança, é necessário ser muito obediente para subir com esse filho. E ali, Abraão ensina ao seu filho, em nenhum momento ele recua, porque quando Isaque, sabendo, olha só, isso mostra que Isaque era conhecedor do ritual. Isso mostrava que Abraão, ele tinha o costume de levar o seu filho Isaque quando ele ia sacrificar e a prestar a sua adoração a Deus. Olha aí a educação
dentro dos rituais, nascendo no meio da família, tanto a mulher quanto o homem, ensinando as verdades, os princípios da palavra de Deus no seio da família. E então Isaac questiona: papai, tem aqui o altar, tem aqui a lenha, mas espera aí, aonde está o cordeiro para sacrifício? E Abraão responde com fé, que agradou o coração de Deus. Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. E ali você vê a obediência desse homem. Depois a gente vê no meio de uma sociedade tão terrível, né? A gente já viu ali a questão de Noé, mas a gente vai avançando na família patriarcal, a gente vê o ensino se consolidando entre Jacó e Esaú, depois aos filhos de Isaac, e a gente vê ali no Egito essa família ficando ali, mas sendo tirada por Deus para ir para o deserto, onde Deus dá ali a sua lei, institui o tabernáculo, a maneira que ele deseja ser adorado. E olha a educação e a instrução, mais uma vez, Deus se revelando, Deus tendo a iniciativa de guiar o seu povo. E tudo isso vai sendo constituído na peregrinação desse povo, no meio do deserto, em direção a essa terra prometida, Deus sempre reforçando a sua palavra. O povo errava, Deus perdoava, Deus se manifestava, Deus ensinava nas circunstâncias, em tudo que ia acontecendo. Deus sempre manifestando o seu amor. Depois a gente vê ali instituída as escolas de profeta, a gente vê antes disso já o tabernáculo, que era também uma estratégia de ensino. Os rituais era uma estratégia de ensino, onde Deus, cada elemento do tabernáculo tinha um simbolismo, simbolizava algo. Cada oferta, cada tipo de oferta para cada causa, cada festa que Deus instituiu, era uma maneira de ensinar o seu povo sobre a gratidão. Quando ele instituiu o sábado para descanso, era uma maneira de instruir o seu povo sobre a importância de descansar, de repousar, de recuperar as energias. Então, sempre Deus colocando o seu ensino para o seu povo em todo tempo, tá? Então, a gente vê se configurando no Antigo Testamento, escola de profetas, ali iniciando em Samuel. A gente vê também no livro de Segunda Reis através do profeta Eliseu. A gente vai ver mais tarde, e agora em Novo Testamento, as sinagogas, que também eram escolas. Então, resumão, espero que tenha sido compreendido e que te tenha abençoado a sua vida. Até a próxima!